Eu sou assembleiano de berço, nascido no meio do mato, no interior, mas uma igrejinha pequena, e com aqueles usos e costumes ferrenhos, né? Quando eu comecei a namorar minha esposa, que hoje é minha esposa, é a irmã de Leusa, eu falei assim para ela: o dia que você cortar o seu cabelo, me corta da sua vida. Porque eu aprendi assim, né? O meu mundo era limitado e o meu conhecimento bíblico era limitado àquela congregação lá do meio do mato. Aí eu comecei a fazer teologia. Por que os nossos pais não queriam que nós estudássemos teologia? Porque você conhece a verdade te liberta. Jesus disse isso. Isso não é nem religioso, isso é filosófico. Você conhece uma verdade, automaticamente ela quebra os grilhões que te prendiam. Quando você estuda teologia, você começa a perceber que usos e costumes, eles são culturais, temporais, né? E nem sempre uma geração é obrigada a passar esses usos e costumes para frente. Porque o mundo, ele se movimenta, tudo muda, né? O que não pode mudar é o produto, mas a embalagem dele é automático. Ou você muda a embalagem, você não vende mais o seu produto. Verdade. E eu enxerguei isso muito cedo, né? Eu fui pregar nos Estados Unidos a primeira vez e eu tive uma crise espiritual existencial. Porque eu saio da Assembleia de Deus aqui no Brasil num costume extremamente fechado. Chego numa igreja brasileiros nos Estados Unidos da América, onde era uma época que as mulheres faziam aquelas escovas, e o cabelo, as mulheres pareciam um leão. Não sei se vocês lembram disso. Ministério Voz da Verdade, nos discos antigos, as mulheres tinham aqueles cabelões. Aí eu chego e vejo na Assembleia de Deus as mulheres de brinco, as mulheres todas pintadas, porque a doutrina assembleiana era assim: 90% para a mulher e 10% para o homem. Já tinha uma desigualdade imensa. Era mais fácil você ser um homem crente do que uma mulher crente, né? E aí quando eu vejo tudo aquilo, eu falei: meu Deus, vou mudar a mensagem. Eu vou pregar para esse povo voltar para Jesus, porque na minha mente, trabalhada no interior, a aparência delas não condizia com a fé que eu tinha. Mas durante o culto eu vi essas mulheres se entregarem em adoração, em unção, e aí eu entrei em conflito. Eu falei: mas como pode? Mas calma aí, está tudo errado na minha cabeça, porque eu venho de um lugar que diz que mulher que é assim, ela não sente o Espírito Santo, e aqui o Espírito Santo tomou essas mulheres. Eu comecei a estudar, e quando você começa a estudar e analisar, você é liberto, é automático. Eu falei: não, eu não vou. Como Deus havia me transformado já num ícone para aquele tempo, eu falei: já que eles não me escutam, porque eu fui tentar falar com o meu pastor, eu fui tentar falar com o meu pastor, presidente do meu campo. Eu tive com o pastor, presidente da nossa convenção na época, que eu cheguei com um cavanhaque, ele olhou assim para mim e falou assim: ô Feliciano, o que é isso aqui? Eu falei: isso aqui é isso aqui invertido. Eu falei: isso aqui é bigode superior, isso aqui é bigode inferior, está no mesmo rosto e brota na mesma pele. Ele começou a rir, porque ele é muito inteligente, nosso pastor, né? O pastor Zé Wellington, ele riu, mas falou: só você mesmo, Feliciano. E tanto que ele nunca falou para mim tira ou coloca. O pastor Zé Wellington era muito aberto a ouvir pessoas que tinham o que falar diferente. Mas por conta da tradição, a tradição mata, as pessoas não entenderam. Então eu falei: já que não me escutam, eu vou tentar ser o modelo, porque eu vi o futuro. A diferença de um visionário é esse: ele enxerga o futuro, ele não enxerga só o aqui. O que eu vi no futuro? Eu vi um futuro onde os meus filhos não estariam mais na igreja, porque a evolução social era muito rápida. Eu falei: daqui a pouco nós vamos ter um conflito de gerações, e essa geração vai achar que a unção de Deus, porque Deus me usa, está na ausência de uma pulseira. Por isso eu fui o primeiro a colocar essa pulseira. Meu braço é deformado, que é uma pulseira enrijecida. Eu tenho aqui sinais no braço. Que não, eu fui o primeiro a colocar, e coloquei por quê? Para tentar mostrar aos poucos que a unção não estava na pulseira. Aí eu deixei meu cabelo crescer, aí eu estiquei meu cabelo. Eu cheguei a pregar com lente de contato verde, azul. Eu não era um rebelde, como eles pensavam. Eu estava tentando mandar um recado, não para eles. Porque eles, o velho, nada tira ele da presença de Deus. Pode cair o mundo perto dele, porque o pé dele está fincado numa rocha tão firme, que ele suporta qualquer coisa, mas a juventude que estava vindo atrás, não. Eu falei: eles vão achar que Deus está me usando porque eu sou um homem santo, quase o quarto membro da Trindade. E não havia nada disso. Porque a escolha divina para a minha vida era uma unção especial para esse tempo. Então eu falei: então, já que eles não me escutam, eu sei que eu vou pagar o preço. Eu nunca fui burro, eu analisei as perdas e os ganhos, mas eu pensei: no Brasil, naquela época, nós tínhamos 160 mil templos da Assembleia de Deus. Eu já tinha corrido do Oiapoque ao Chuí, sabia que cada Assembleia de Deus era de um jeito.
contar uma coisa para você que eu nunca contei em lugar nenhum. Preguei uma vez em Minas Gerais ali, e foi o culto, foi uma glória, uma igreja muito ungida. Aí o pastor nos chamou, como é de costume, fez a mesa de jantar, e quando eu tô lá vendo aquele jantar, eu sou muito expansivo, né, brinco muito, eu olhei e senti falta da Coca-Cola. E quando estava todo mundo sentado, eu falei, pastor, cadê a Coca-Cola? Criou um clima na mesa, eu senti um clima que as pessoas abaixaram a cabeça. O pastor só deu uma olhadinha para um, para outro, foi saindo todo mundo da mesa, saiu todo mundo daquele lugar, ficou só eu e o pastor. Quando estávamos só nós dois, ele disse, como você faz isso? Você vem pregar na minha igreja? Eu abro as portas para você e você vem pedir Coca-Cola. Aqui no nosso campo, eu proíbo Coca-Cola. Ele andava com uma tampinha, que era de latinha, a gente chamava, no interior de São Paulo, chamava bilinha. Ele tirou do bolso e me mostrou que tinha cafeína na Coca-Cola. E a cafeína viciava. E ele disse que por conta disso era pecado tomar Coca-Cola naquela igreja. Olha o que eu vivi. Eu fui pregar em Embu das Artes, São Paulo, nosso ministério. Me buscaram na rodoviária, quando me levaram na casa do pastor. Quando o pastor abriu a porta e me viu de calça jeans, ele olhou para os obreiros saíram todos da sala. Ele falou, como é que você vem aqui na minha igreja de calça jeans? Eu falei, mas qual o problema? Ele falou, não, você é pastor assembleiano. Você tem terno? Eu falei, tem, então entra no quarto ali, troca, coloca o terno, que aí nós vamos conversar. 2 semanas depois, fui pregar no Rio de Janeiro. Um culto, uma benção, no sábado, domingo de manhã, fui almoçar no apartamento do pastor, terminei de almoçar, sentei na sala, o pastor foi lá no quarto, pegou uma sunga e jogou em cima de mim. Para que isso, pastor? Coloque aqui, nós vamos tomar um banho de praia. Eu falei, não, pastor, não. Ele falou, não, o quê? Se você não vai colocar, então você não vai pregar na minha igreja de noite. Assembleia de Deus. Então, na ausência de uma doutrina teológica verdadeira, na ausência de uma performance unificada da Assembleia de Deus, um padrão, o itinerante, a gente saía de casa com 10 tipos de roupa, 10 tipos de linguagem para saber o que fazer. Eu falei, tradições diferentes. Eu falei, isso é hipocrisia. E a hipocrisia mata. Eu enxerguei isso lá atrás. Então eu comecei a tentar, numa revolta, né, mostrar para os jovens que eles podiam ser diferentes. Falei, vai custar caro, vão fechar portas, mas outras vão se abrir. E eu arrisquei.